Olá, pessoal, tudo bem? Terceiro vídeo do nosso testemunho. Bem, para você que ainda não assistiu os dois vídeos anteriores, eu peço que você acompanhe, porque a partir de agora é bem necessário que você entenda o porquê que a gente vai prosseguir daqui para frente, tá bom? Então, conforme eu falei, quando eu retornei do centro cirúrgico lá no Hospital Ronaldo Gazola, que é o Hospital de Acari, e estavam lá Joelcio e a minha amiga Edilene, que inclusive é técnica de enfermagem, e que tanto eu quanto ela nós estranhamos o tipo de curativo que haviam feito, que era um curativo central, único, né? E nesse meio tempo, a gente conversando, veio a médica, que foi a médica responsável pela minha cirurgia. Ela veio assim, bem apressada, e falou para mim: Olha, Cláudia, você deve estar estranhando o tipo de acesso que nós fizemos, que é um acesso só pelo umbigo. Aí eu falei assim: sim, tanto eu quanto a minha amiga aqui, Edilene, a gente está se questionando isso. Ela falou: então, quando nós fizemos a primeira incisão, que é sempre a do umbigo, para a gente acessar e introduzir o laparoscópio, para partir do laparoscópio, né, que ele tem uma câmera na ponta, a gente verificar se tá tudo bem com aquele paciente, se realmente há condições de a gente prosseguir com a cirurgia. Quando a gente foi fazer o primeiro acesso, o primeiro corte, começou a sair muito líquido do seu abdômen. E aí que a gente viu que você estava com maicite. Então, o que, que é uma maicite? A maicite, ela é um acúmulo de líquidos na cavidade abdominal, ou seja, na barriga, né? E essa ascite, ela estava indicada ali no laudo da minha ultrassonografia abdominal total, que foi a ultrassonografia que todos os médicos viram. Desde lá da triagem, quando a primeira médica rejeitou a transvaginal, que ela falou que não era com ela, não precisava ver, a que ela olhou foi justamente a abdominal total. Só que desde a vista dela até mesmo os médicos do centro cirúrgico, nenhum deles reparou que no laudo estava escrito ICIT, tá? Então, mas por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Bem, para tudo existe um propósito, né? No livro de Romanos, nós vemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, ou são chamados segundo o seu propósito. Na realidade, é Romanos 8, 28, né? E como eu confio em Deus e entendo que para tudo ele tem um propósito, essa permissão dele em que os médicos não vissem essa ICIT antes foi justamente para que eles pudessem ver o que eles viram, tá? Quando eles colocaram a câmera. Porque se eu tivesse sido rejeitada logo na triagem, gente, provavelmente eu não estaria hoje mais falando com vocês, porque só quando eu começasse a desenvolver algum sintoma específico é que provavelmente eu ia chegar à conclusão que eu estava com câncer, né? Porque através dessa tentativa da cirurgia, né, de retirada da vesícula, que aliás eu fiquei bem chateada na hora, porque a médica falou que fechou o acesso e não tirou a vesícula, né? Isso eu questionei sim, mas ela por 3 vezes ela respondeu que ela não sentiu segurança em prosseguir. E
eles então falaram que se depararam com uma massa no meu ovário esquerdo, uma massa bem grande, e uma massa menor no meu ovário direito. Foi o que eles conseguiram visualizar. Não mexeram na massa, não tocaram na massa, não tiraram nenhuma amostra, porque como ali não é um hospital ginecológico, não tinham especialistas nessa área ali, naquela equipe, eles preferiram não mexer, porque desconfiaram remotamente que poderia ser um câncer de ovário. Tinha uma baixa possibilidade no ver deles. E como o câncer de ovário é algo que quando se mexe ele espalha muito rápido, eles preferiram não tocar naquilo ali, mas levaram a amostra do líquido da ICIT para fazer uma biópsia. Pois bem, geralmente no líquido da ICIT aparecem células cancerígenas. No meu caso, não apareceu, a biópsia veio totalmente negativa, tá? E eu fiz uma tomografia logo em seguida, no dia seguinte, aliás, no próprio hospital de Acari. E nessa tomografia apareceu a massa, apareceu alguns crescimentos tumorais também no próprio peritônio. E o laudo ele veio inconclusivo, ele veio com uma pergunta na realidade, né? Indicando, né? Perguntando se aquilo ali poderia ser alguma neoplasia de peritônio, tá? Só que o médico que me atendeu no dia seguinte, que aí já tinha virado plantão, né? Já não era a mesma médica que tinha feito a cirurgia. Ele suspeitou de síndrome de Meigs, que é uma síndrome de um tumor benigno, né? Eles acreditavam que poderia ser uma endometriose, acreditavam apenas em questões benignas. Eles não estavam associando que poderia realmente ser um câncer, tá? Quando veio o resultado da biópsia, então, eles praticamente descartaram essa possibilidade. Passei pela clínica da família, levei para eles também o resultado de uma ressonância, porque eu pedi que solicitassem, né, uma ressonância, e também com a ressonância não houve conclusão. E o médico da clínica da família, então, isso já em abril, 19 de abril de 2024, estava muito inclinado a me direcionar para um hospital geral para fazer essa cirurgia. Agora não mais de retirada da vesícula, porque agora a vesícula já não era o problema, né? Mas sim a retirada dos ovários, né? O útero e anexos, o que fosse necessário, mas acreditando que era um tumor grande, mas um tumor benigno, tá? Porém, eu quero abrir aí um parêntese que antes de eu passar pela consulta dele, eu tive um auxílio de uma profissional, uma enfermeira, que foi só para cobrir férias lá na UERJ Zona Oeste, tá? Tem um núcleo de saúde, de atendimento do trabalhador e dos estudantes. E eu estive lá conversando com ela, mostrei os exames. E ela falou: Olha só, Cláudia, vamos lá. Não vamos pensar pelo lado pior, mas a gente também não pode ignorar as coisas. Você converse com a direção da sua clínica da família para que eles te direcionem para um hospital oncológico. Por quê? Se não for câncer, você vai estar amparada. E se for câncer, você já está no lugar certo. Que eu até a procurei com intenção de repente ser direcionada para o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é o hospital da universidade que eu trabalho, né? Só que ela falou, olha, Pedro Ernesto, nesse seu caso, não seria o mais indicado, seria mesmo o INCA, de preferência.
E aí, com essa orientação dela, né, destaco que foi uma pessoa que depois, quando eu a procurei de volta, até para agradecer, ela já não estava trabalhando mais lá, porque ela foi só cobrir férias mesmo, então ela já tinha voltado lá para o Maracanã. Então, assim, Deus às vezes ele permite que certas pessoas passem pela vida da gente só para ajudar num momento, né? E, e aí, né, eu então fui para consulta com o médico da clínica da família, né? Para dar continuidade a essa história, eu vou precisar de mais um vídeo, porque já se passaram os 10 minutos, tá bom? E falo para que vocês nunca se esqueçam que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.